É bastante claro para qualquer pessoa interessada na cultura japonesa que a mídia performativa, teatro, kabuki, cinema e narração de histórias, como os recitais de Kaidan Banashi, estão bem abastecidos com histórias que apresentam morte, fantasmas, oni e outros monstros, e que incluem as mesmas emoções de vingança, fúria, obrigação e frustração que figuram centralmente como motivações nas lendas folclóricas. Um tema favorito entre os muitos tópicos que compõem o conteúdo dessas produções, a morte e qualquer coisa relacionada ecoa significativamente no público japonês. No nível de interesse, popularidade e envolvimento intelectual dos artistas, a morte é colocada em primeiro plano em performances que dramatizam questões de validade duradoura na sociedade japonesa. Mas a morte é mais do que um simples tópico de interesse intelectual. Quando ouvimos que um diretor de cinema moderno visitou o túmulo de Oiwa, em Tóquio, antes de ousar fazer um filme sobre sua morte tortuosa e vingança cruel. Quando ficamos sabendo que atores e ajudantes de palco do teatro kabuki realizam uma cerimônia para evitar má sorte e acidentes que possam ocorrer durante a encenação da história de Oiwa, ou de Kiko, a criada que se matou por quebrar um prato de porcelana caro. Quando descobrimos que os contadores de histórias estão preocupados com o possível infortúnio que pode resultar ao relatar histórias de fantasmas particulares. Quando descobrimos que os taxistas de Tóquio ainda falam sobre o transporte de fantasmas. Percebemos que está envolvido algo mais profundo e abrangente do que o interesse acadêmico. Há pelo menos 5 observações importantes a serem derivadas dessas revelações. 1. A ideia aparentemente mais antiga de vingança fantasmagórica foi transportada para situações modernas e incorporada à prática cotidiana. 2. As crenças sobre a responsabilidade pessoal com respeito aos fantasmas ainda são funcionais, mesmo no mundo relativamente liberal do artista contemporâneo. 3. A verossimilhança que um ator adota ao assumir um papel tradicional é baseada em outro tipo de lógica talvez mais real e pessoal do que na cultura ocidental, embora existam crenças e tabus paralelos sobre as peças de Shakespeare entre os atores americanos. 4. Lendas e seus referenciais fantasmagóricos permanecem poderosos e potencialmente perigosos ao longo do tempo. E 5. Acredita-se que a Terra dos Mortos ainda esteja próxima do mundo dos vivos. Observações semelhantes podem ser feitas sobre a ficção moderna. Por exemplo, no conto Fushi, Além da Morte, de Kawabata e Yasunari, os dois personagens são o fantasma de uma bela jovem e um velho, seu amante sobrevivente, que morre durante a história enquanto caminham contando o que os separou e levou ao seu suicídio. A lógica ou senso de verossimilhança, em tal história, está além da compreensão de um leitor ocidental, como é a questão central da história Tabi, de Kawabata, na qual uma jovem se lembra de um chapéu vermelho e um tabi branco, sendo colocados no caixão de um professor morto. Shinda Musumi ga Utata, Canção de uma Garota Morta, de Abe Kobo, é narrada na primeira pessoa por uma jovem cujo suicídio ocorre na primeira página. É por meio do seu fantasma qual vivenciamos e relembramos vicariamente os eventos frustrantes de sua vida limitada. Em Yago no Onna, de Hiraiwa Yumi, o desenrolar da primeira parte da história relaciona-se diretamente com as observâncias fúnebres da personagem principal para sua falecida mãe no 7º, 49º e 100º dias. Não surpreendentemente, a jovem se envolve também em um casamento morto, mas consegue se livrar do mesmo, assim como das dificuldades causadas pela morte de sua mãe.
Parece que o mesmo impulso para experimentar uma interação pessoal com os mistérios e realidades do outro lado, que motivava o público em épocas anteriores a migrar para as apresentações dos 100 contos, durante as quais se acreditava que alguém na plateia poderia morrer antes da 100ª história ser contada e a 100ª e última vela ser apagada, ainda atrai as pessoas para reformulações modernas do mesmo conjunto de valores. Assim como Fosco Maraine, em Japão, Padrões de Continuidade, argumenta a partir de evidências visuais de que conceitos japoneses mais antigos continuam a ser rearticulados na mídia e nas experiências modernas, também parece que um nível profundo de cultura encontra reexpressão e reformulação nas formas orais modernas. Mas quais são os valores que são representados por essas articulações? Quais são os pressupostos sobre a morte e o espírito humano que atingem a realidade concreta ou dramática por meio de veículos como lenda, crença e costume? Obviamente, o tema é mais profundo e complexo do que um breve estúdio pode abarcar. No entanto, folcloristas e antropólogos japoneses nos deram alguns bons mapas que levam ao território, e podemos explorá-los com proveito usando observações cuidadosas de costumes e lendas atuais como guias. Por exemplo, podemos inferir algo sobre a natureza e a localização do espírito recém-falecido observando o costume, outrora difundido no Japão e ainda encontrado em muitas áreas, de chamar o nome do recém-falecido, às vezes do telhado, por um período de tempo após sua morte. Aparentemente, o espírito não vai longe e pode estar pronto para voltar. De fato, os termos japoneses associados aos aspectos espaciais da localização do espírito são baseados nos marcadores posicionais padrão. Ko, aqui, deste lado. So, lá, distância intermediária. E a, além, atrás, do outro lado. Konoyo, este mundo, é o recinto dos vivos. Anoyo, o mundo de lá, além, é claramente o outro lado, a morada de longo prazo dos mortos, e observe que não há um meio-termo ambíguo chamado Sonoyo. A dicotomia está claramente desenhada. De lá, o espírito ainda mantém uma conexão e interesse pelos assuntos deste mundo, pois à medida que se desenvolve lentamente na divindade ancestral coletiva local, chamada Sorei e Kami, continua preocupado com a identidade familiar, sobrevivência e bem-estar. Mas antes que o espírito chegue a Anoyo, o que pode levar até 49 dias, ele pode ser chamado de volta. Negócios inacabados, obrigações não cumpridas, necessidade de vingança, sentimentos de ciúmes, desejo de enterro adequado ou mais ritual e afins, podem impedir o progresso do espírito e mantê-lo na zona Konoyo, onde aparecerá na forma de um fantasma, incêndios em cemitérios ou outros fenômenos marcantes. Consultar as lendas requer que o leitor ou ouvinte compreenda e aceite os valores que são pensados para manter uma alma nesta zona até que um problema seja devidamente resolvido. Em outras palavras, não basta simplesmente reconhecer que os japoneses podem acreditar em fantasmas. Os fantasmas são pensados para expressar certos dilemas que requerem soluções culturalmente aceitáveis. São os valores representados por esses problemas e refletidos em suas resoluções que as lendas dramatizam. Além disso, o conceito de Anoyo não é apenas literal, mas também metafórico, pois aparentemente há uma variedade de lugares para onde se pensa que os espíritos vão. O mundo além é dito por alguns estar muito longe do mar, para outros está além das montanhas, para outros fica além de um grande rio. E no Kajiki é descrito como subterrâneo.
Algumas dessas variações podem ser explicadas pela possibilidade de que as crenças no sul do Japão tenham sido influenciadas por culturas polinésias do além-mar longínquo, enquanto muitas outras correntes culturais vieram para o Japão da Mongólia, via Coreia. E a topografia, mais as próprias montanhas do Japão, que cobrem entre 80% e 90% da massa de terra, explicariam a proeminência da paisagem montanhosa. Crenças locais anteriores podem muito bem ter sido associadas a lagos e riachos particulares que se pensava terem seu próprio poder. Adições, racionalizações e reinterpretações posteriores feitas por comentaristas budistas, confucionistas e shintoístas certamente complicaram essa mistura teologicamente. Mas a aplicação prática e cotidiana do conceito ainda pode ser ouvida nos termos kanoyo e anoyo. O mundo além, em quase todos os casos, é definitivo, e a entrada nele é precedida para os culpados por algum tipo de julgamento e punição, que pode ser modificado ou suavizado pelos sutras lidos em seu nome a pedido dos sobreviventes, de acordo com a crença mais recente. O que parece interessar a imaginação japonesa é a ideia de que a alma tende a ficar em algum lugar perto do kanoyo, se houver algo que a ligue a esta vida. Principalmente, não será uma situação teológica, mas cultural, na qual a transição ordenada do espírito depende de terminar uma tarefa ou cumprir uma obrigação culturalmente válida. Dramaticamente falando, então, o personagem da lenda que é confrontado por um fantasma que precisa de ajuda para resolver uma tarefa inacabada é colocado no papel de um observador, ou testemunha, da existência de ambos os mundos interagindo, bem como um testemunho vivo da validade da resolução. Pode nem sempre ser possível para o personagem da história, muito menos para o ouvinte, determinar imediatamente que tipo de fantasma ele ou ela encontrou. Por um lado, existem dois tipos de espíritos. Aqueles de pessoas vivas, onde um espírito deixou um corpo momentaneamente, mas a pessoa permanece viva. Sem dúvida, isso seria chamado de experiência de quase morte na linguagem corrente, mas também é pensado para ser causado por raiva severa, um transe ou ansiedade, e aqueles de pessoas genuinamente mortas. Os primeiros são chamados Seiryo ou Shoryo, e são amplamente dramatizados em obras como Os Contos de Genji e Kunjaku Monogatari. Os últimos são chamados de Shiryo. Além disso, o personagem da lenda pode não ser capaz de dizer que tipo de assistência ajudaria o espírito morto que está preso deste lado da grande fronteira. Sorte do personagem se o fantasma puder articular um pedido que a testemunha possa então atender. Em muitos casos, a testemunha é um transeunte inocente que é simplesmente agredido por um fantasma cuja paixão incontrolável resulta da forma como ele morreu, ou do fato de que os devidos rituais não foram observados em seu favor. Mas do ponto de vista japonês, a vítima aparentemente inocente pode não estar totalmente isenta de envolvimento, pois ela é um membro dos vivos, aquele grupo de pessoas cuja obrigação é celebrar as almas dos mortos. Nesse sentido dramático, qualquer pessoa viva é alvo da aproximação de um fantasma. O que há nos valores culturais japoneses, porém, que tem o poder de impedir que os espíritos se movam para o outro lado, que justifique ataques furiosos de fantasmas a pessoas vivas, que explique uma mãe morta amamentando um bebê vivo? O termo on, com todas as suas implicações concomitantes, fornece uma resposta possível. On se traduz em algo como obrigação ou responsabilidade, mas é infinitamente mais complicado e colorido com uma variedade de atitudes e suposições culturais que uma definição única e clara é impossível de articular em japonês ou inglês. Tecnicamente, on é o tipo de obrigação que alguém assume, no idioma japonês, quando recebe amor
carinho, bondade, favor, ajuda ou conselho, especialmente de um superior no sistema social. On implica não apenas a consciência de ter recebido um favor, mas traz consigo a necessidade absoluta de responder e retribuir. Alguns tipos de dívida, chamados kiri, podem ser pagos em espécie ou com trabalho, dinheiro ou presentes que são de alguma forma iguais ao favor original. Mas as dívidas mais difíceis e de longo alcance são inerentes às relações familiares. Dentro da família imediata, em termos de piedade filial, para com os próprios pais. Na família vertical, de ancestrais e descendentes. Nos sistemas sociais, aldeia, ocupacional, que são modelados no quadro da família. Na relação com o imperador, pai da cultura, que, aliás, veste a sua com seus próprios ancestrais e com os kami. Ninguém está isento. E essa família, na qual a dívida se chama kimo, nunca poderá ser integralmente paga. A antropóloga Ruth Benedict, em 1946, esclarece: o reembolso total dessas obrigações ainda não passa de parcial, e não há limite de tempo. Cada pessoa recebeu tanto cuidado e ajuda dos outros que está sempre em estado de dívida. E isso é especialmente verdade entre aqueles que compartilham um relacionamento uchi, interno, que pode variar de uma família imediata a uma grande corporação. Da mesma forma, espera-se ajudar os outros e doar a eles por meio de amor, preocupação, favores e coisas semelhantes. Assim, todos, de cima a baixo do sistema social, experimentam um forte senso de obrigação. Como o próprio sistema é um complexo de relações de status, algumas das quais podem ser fixas e outras nascidas da situação e do contexto, nunca se tem a sensação de estar em dia com toda a dívida. Sempre se vive com um reconhecimento apologético de ser desigual e atrasado em seus pagamentos. Quando uma dívida com outra pessoa não é paga, as pessoas de ambos os lados da transação podem se sentir culpadas, insultadas ou indignadas. Assim, não apenas o ato ocasional de fazer um mal real ou imaginário a outro requer desculpas e discussão, mas também o ato de obrigação omitido pode ser interpretado como uma lesão total. E por causa de todos os desequilíbrios potenciais na situação, até mesmo fazer uma boa ação a alguém pode criar uma obrigação tão grande que um pedido de desculpas é necessário. Os japoneses passam muito tempo pedindo desculpas uns aos outros por questões que parecem mais positivas do que negativas para um estranho. Quase todo mundo que morre vai expirar. Então, com muitas obrigações não cumpridas para com os outros. E os parentes dessa pessoa também saberão que ainda tem muitas obrigações para com o falecido. O paroxismo resultante de culpa e pedido de desculpas pode ser articulado e direcionado até certo ponto pelo compromisso dos sobreviventes com os rituais adequados, completos com a leitura dos sutras e a oferta de comida. O recurso disponível para o falecido é, pelo menos segundo as lendas, a possibilidade de permanecer nas proximidades até que as principais iniquidades sejam reparadas. O fantasma pode simplesmente querer ler mais sutras, ou pode sentir necessidade de algo mais específico. Se o falecido foi tratado injustamente, conscientemente ferido, assassinado, insultado ou algo semelhante, o fantasma pode se vingar do malfeitor, ou, por extensão, da família, clã, vila ou região do culpado, mesmo por gerações. Assim como não há prazos para o pagamento da dívida, também não há prazos para alguns tipos de vingança. Em termos literários, é quase irrelevante se as pessoas realmente acreditam que um espírito pode retornar, ou se os fantasmas são simplesmente as dramatizações públicas da culpa sentida pelos sobreviventes. As lendas de fantasmas são expressões poderosas das obrigações e gentilezas que os japoneses incumbem a si mesmos
enquanto levam uma vida normal e aceitável dentro de sua cultura. O resultado é o mesmo em ambos os casos, pois essas lendas asseguram um tipo de comportamento que preserva a cultura e seus valores, juntamente com os relacionamentos adequados sem os quais, na visão japonesa, a cultura não teria sentido. A ritualização dessas relações e obrigações pode ser vista vividamente nas cerimônias fúnebres japonesas. Originalmente, o budismo não tinha funeral como tal, pois o ensinamento de Buda se concentra na busca de uma compreensão do significado da vida e, portanto, tem pouco a ver com a morte. À medida que o budismo chegou ao Japão por meio da China, a terra dos cultos ancestrais, tornou-se lentamente envolvido com a veneração dos ancestrais e foi bem recebido no Japão, onde as divindades ancestrais eram adoradas. Mas parece que as pessoas naqueles dias abominavam a morte e tentavam evitar qualquer contato com cadáveres, já que a morte genericamente, e os cadáveres em particular, eram considerados impuros e sujos. Os primeiros japoneses simplesmente descartavam os cadáveres onde podiam, ou os colocavam de lado sem nenhuma cerimônia. Além disso, não há evidências de que os primeiros monges ou templos budistas se preocupassem com a morte ou cerimônias fúnebres. Somente no período Heian, final do século VIII ao início do século XII, durante uma grande fome em que inúmeros cadáveres se espalhavam pelas ruas e eram comidos por animais e pássaros, os monges enterravam as pessoas e liam sutras por compaixão budista. Isso parece marcar o início das práticas funerárias entre os monges, e desde então, os monges budistas têm sido especialmente proeminentes nos rituais fúnebres. A princípio, parece que os templos foram construídos perto dos lugares onde muitas pessoas foram enterradas, para que os sutras pudessem ser lidos mais convenientemente para eles. Em tempos posteriores, desenvolveu-se o costume de levar o falecido para um local onde já havia um templo. Os cemitérios dentro dos recintos dos templos, como os descritos em muitas de nossas lendas, são relativamente recentes. Como a religião original do Japão considerava a morte como impura, o desenvolvimento dos cemitérios tomou um rumo interessante, pois as pessoas começaram a erguer duas sepulturas separadas. Uma como o local onde o cadáver foi enterrado, que ninguém visitaria após o enterro. A outra como um local memorial onde os membros da família se reuniam regularmente e celebravam seus ancestrais. Hoje, como os cadáveres geralmente são cremados, uma sepultura é a regra. Mas as complicadas práticas funerárias desenvolvidas pelos budistas falam da existência prévia no Japão de um extenso conjunto de crenças sobre relacionamentos contínuos com os mortos. Por que o budismo desenvolveria o sistema funerário de vários dias e anos quando, na verdade, o mesmo ensinava que a pessoa que está morrendo imediatamente se torna um Buda? Ou, se culpado, um membro de uma ordem inferior de seres? Aparentemente, os budistas se apropriaram e ajudaram a desenvolver um sistema extremamente complexo que já existia, sem a ajuda do ritual do templo, por eras, talvez da mesma forma que a igreja cristã primitiva adotou e se adaptou às práticas pagãs locais, personagens e lugares santos. Kunio Yanagita e outros apontaram uma série de indicações para um complexo ancestral primitivo, que aparentemente se tornou a matriz para as práticas atuais que podem parecer budistas, mas na verdade derivam de um período anterior da história cultural do Japão. Por esta razão, o budismo japonês não pode ser facilmente comparado com outras formas da mesma religião, pois foi profundamente influenciado pelos costumes locais. Os funerais budistas típicos que ainda são celebrados no Japão foram desenvolvidos durante o período Edo, 1603 a 1867, mas é claro que se baseiam nesses costumes e conceitos mais antigos. De um modo geral, tendo em conta que em diferentes áreas pode haver variações distintas, o funeral consiste em 4 áreas principais de foco, além de outras comemorações nos anos seguintes.
Tsuya, o velório, literalmente passar a noite. Uma noite antes do enterro ou cremação, membros da família e qualquer outra pessoa que tenha uma relação particularmente próxima com o falecido permanecem com o corpo a noite toda. O silêncio é observado, embora algumas pequenas conversas ocasionais possam ocorrer. O altar da família é geralmente decorado com flores, e um monge budista pode ler sutras para pacificar e consolar o espírito do falecido. Arroz, peixe, legumes e saquê podem ser servidos aos visitantes. Anteriormente, em algumas áreas, como Nagaoka-gun e Kochi-ken, era chamado de Tsuya, quando as pessoas de um bairro se reuniam em um santuário shintoísta e oravam por uma pessoa doente em estado crítico. Mais tarde, o Tsuya se transformou em uma reunião de oração para os recém-falecidos. Em várias áreas, havia também o costume de irmãos ou outros membros da família dormirem ao lado do cadáver na primeira noite após a morte. Ou uma pessoa que havia perdido recentemente um membro da família, no ano anterior, e, portanto, ainda estava de luto e considerada ritualmente impura, ficaria a primeira noite no mesmo quarto com o cadáver. Os costumes alimentares no Tsuya também são interessantes, pois o que é oferecido aos visitantes no velório varia de acordo com a região. Assim, embora a prática funerária geral seja padronizada, as particularidades de comportamento e seleção de alimentos ajudam a destacar a intensidade local com a qual tanto a vida quanto a morte são vivenciadas. Aparentemente, elementos de várias tradições religiosas se fundiram em uma cerimônia fúnebre particularmente japonesa. Soshiki, o funeral. Hoje é comum que uma empresa funerária, Sogiya, construa um altar decorado em uma sala da casa do falecido, ou em um salão, como um templo. O caixão é colocado no meio deste altar, que é construído para parecer uma ampla escada ou plataforma elevada. Se o funeral não for shintoísta, um monge budista lê sutras apropriados em nome do falecido. Depois, cada visitante vai até o altar, oferece incenso e reza. Depois de todos terem realizado esse ritual, os homens carregam um caixão para fora da casa e o colocam em um carro funerário, que leva o cadáver ao crematório para ser queimado. É comum, hoje em dia, os familiares mais próximos não acompanharem um cadáver ao crematório. Em vez disso, eles se reúnem em um restaurante próximo para uma refeição. O altar é desmontado pela funerária e retirado da casa. As cinzas do defunto são conservadas numa urna, guardada no altar da casa, acompanhada de uma pequena tabuinha, com o nome da pessoa até o 49º dia da cerimônia, após a qual a urna é colocada em uma sepultura. Todos os japoneses, com exceção de cristãos e judeus, recebem um nome póstumo, Kaimyo, e é esse nome especial que aparece na tabuleta fúnebre, Ihai. Os funerais rurais muitas vezes ainda incluem limpeza da casa, confecção de roupas para o falecido e preparação caseira de comida para os convidados. Frequentemente, uma zuda bokuro, bolsa de peregrino, é preparada pelos membros da família. Nela vão pedaços de unhas a artigos pessoais, como um cachimbo, e algumas imitações de mon, uma moeda arcaica também mencionada em várias lendas, que pagará a passagem do espírito na balsa para Anoio. O saco é colocado em volta do pescoço do cadáver antes da cremação. Shonanoka, o 7º dia após a morte. Neste dia, é realizada uma cerimônia especial chamada Hoji, durante a qual os sutras são lidos, em casa ou em um templo próximo, com base na crença de que o espírito de uma pessoa volta para casa no 7º dia após a morte. Entre os nipo-americanos budistas, a cerimônia do 7º dia é realizada na tarde do funeral,
já que os membros da família estão tão dispersos que uma segunda reunião, uma semana depois, é um inconveniente. Shijo Kunichi, o 49º dia após a morte. A cerimônia dos mortos também é realizada neste dia, pois após o 49º dia acredita-se que a alma começa sua nova vida do outro lado, a menos que seu progresso tenha sido retardado. Entre a morte neste mundo e o início de uma nova vida no além, a alma permaneceu no Konoyo, em algum lugar nas proximidades de sua casa, onde deveria ter sido honrada, pacificada e consolada. Muitos dos dias rituais particulares após o funeral, e o número preciso varia, incluindo em algumas áreas o 14º, 21º, 28º, 35º e 42º, além ou em vez dos já mencionados, concentram-se na leitura de sutras particulares, cujo objetivo é diminuir as possibilidades de punição enfrentadas pelo falecido ao passar para o outro lado. De acordo com o sutra chinês Jizo Juokyo, o espírito de uma pessoa morta deve enfrentar 10 juízes, um após o outro. No 7º dia após a morte, o falecido é levado perante o primeiro juiz e interrogado de perto sobre como ele levou sua vida. Em vários dias-chave, como os citados, ele vem ao tribunal repetidamente para mais 9 julgamentos. No 49º dia, o veredito final é proferido e a decisão sobre em qual dos 6 mundos, entre eles inferno, animal, insanidade, humano e céu, o espírito deve entrar. Os sobreviventes, para obter uma sentença mais branda para o pecador, ou para pedir perdão a alguém que recebeu uma pena pesada, mandam ler os sutras. Mesmo quando uma pessoa morta foi consignada ao céu por ter levado uma vida muito boa, se os sobreviventes negligenciarem a leitura dos sutras, isso pode colocar em risco sua posição e levá-la a cair no inferno de qualquer modo, pelo menos de acordo com o sutra Jizo Juokyo. Após os preparativos para o funeral imediato, restam os vários aniversários anuais importantes da morte. O 1º, 2º, 3º, 7º, 13º, 17º, 23º ou 25º, 27º, 33º e, ocasionalmente, o 50º e o 100º. Obviamente, estes últimos são observados por descendentes que provavelmente não conheceram o falecido pessoalmente, mas que sentem a obrigação de manter relacionamentos filiais adequados com os kami de sua família. Em cada um desses dias comemorativos, um sacerdote budista pode ser contratado para ler sutras apropriados em um ambiente cerimonial em um templo, ou um membro da família e amigos próximos podem se reunir em casa e lê-los lá. Flores e incenso são oferecidos no altar da família, e depois uma refeição festiva é compartilhada. É evidente que tal calendário de eventos tem o efeito de organizar a vida de uma família ao longo de um período de anos. E se várias pessoas da família morreram, não é nada difícil imaginar grande parte do ano dedicada ao cumprimento das obrigações funerárias. Em um contexto em que as considerações pelos mortos são tão proeminentes, não é de admirar que a morte e muitas coisas relacionadas a ela sejam assuntos tão prováveis para expressão na forma narrativa. Dada a ênfase em obrigações incumpridas na vida familiar, não é de surpreender que uma aura de culpa, negócios inacabados e dívidas insondáveis permeie essas histórias e forneça muitas das motivações de seus personagens. As crenças e rituais em curso relacionados com a morte, em conjunto com um estilo arraigado de interação humana expresso no complexo, certamente criam uma matriz rica e significativa para as lendas de fantasmas, como um gênero, bem como para grande parte da atividade cotidiana, em uma família à medida que avança através de rituais aparentemente intermináveis. Ao mesmo tempo, uma concentração tão intensa e contínua
no bem-estar dos mortos e nas responsabilidades inquebráveis que relacionam os vivos a eles, continuamente envolve os mortos nas vidas dos vivos, e assim preserva os mortos nos dias atuais, tanto quanto Yanagita sugeriu. Kishimoto Hideo comenta que para os japoneses a morte está dentro da vida. Enquanto continuarmos a ritualizar os mortos, eles continuarão sendo parte de nossa existência. Embora seus espíritos presumivelmente tenham continuado, a Noio, algum aspecto de sua personalidade e sua função, seus status e, portanto, o On, que se liga a tudo isso, permanece conosco. À medida que lentamente se tornam Kami, as divindades locais ou nacionais que concedem bênçãos, favores e nutrição aos nossos assuntos, continuamos a tornar conhecida a dívida infinita que sentimos para com eles, por todos os seus problemas e preocupações. Além dos funerais e memoriais específicos celebrados por uma família para indivíduos particulares neste calendário cada vez mais complexo, há a observância anual do Obon, quando todos os membros falecidos de uma família ou comunidade são entretidos com festas e danças. Observado atualmente em agosto, o Obon, ou Festival de Urabon, era originalmente celebrado no dia 15 de julho no calendário lunar mais antigo. No primeiro dia do festival, segundo a crença japonesa, as almas dos mortos voltam para visitar suas casas e famílias por 2 ou 3 dias. Embora praticamente todos celebrem o Obon até certo ponto, as famílias que perderam alguém durante o ano em curso estão especialmente envolvidas nos preparativos e nas festividades. Na primeira noite do festival, uma pequena fogueira é acesa no pátio para iluminar o trajeto para as almas a caminho de casa. As pessoas sem quintal acenderão uma vela, ou talvez algumas lascas de madeira na porta da frente de casa. Em alguns lugares, fogueiras são feitas nas montanhas próximas. Antigamente, as pessoas acendiam tochas ou lanternas desde o cemitério ou as montanhas próximas, onde se acredita que os espíritos também moravam, até suas casas. O altar da casa é decorado com várias oferendas de alimentos e flores, além de figuras de palha de cavalos e gado, para homenagear não apenas as almas mortas da família, mas as de outros que não têm mais parentes nas proximidades. As oferendas são colocadas diante das tábuas, com os nomes dos ancestrais que ficam no altar da família. Sutras podem ser lidos e outras orações oferecidas. Em muitas comunidades, uma dança em particular é realizada geralmente com todos participando. O Bon Nodori, realizado durante a noite, é uma dança que se desenvolveu a partir, ou em conjunto com, a medieval Nembutsu Odori, literalmente, a dança de invocação budista. E cada localidade desenvolveu seu próprio conjunto particular de músicas e passos de dança distintos. No terceiro dia de Obon, as famílias enviam seus parentes espirituais de volta para o outro lado, com fogueiras de despedida, muitas vezes na forma de pequenas lanternas que podem flutuar rio abaixo ou se afastar na maré vazante. Acredita-se que as fogueiras acompanhem as almas de volta ao mundo dos mortos e as obriguem a partir. Antes do advento do budismo no Japão, já existia o costume de convidar os espíritos dos ancestrais de volta para suas casas 2 vezes por ano, primavera e outono, sempre em conexão com a lua cheia. Assim, o costume básico possui o caráter de um festival de veneração dos ancestrais, que tem muito em comum com a observância do Ano Novo. De acordo com as crenças budistas, o Urabon Sutra, sânscrito Alan Bana, diz respeito à lenda de Mokuren, um estudante de Buda, que queria resgatar sua mãe do demônio da fome mundial, Gakido. Buda o instruiu a fazer com que todos os monges fizessem centenas de oferendas de comida. Ao fazê-lo, ele seria capaz de aliviar as dores de 7 gerações. Para os budistas japoneses, é claro,
A lenda funcionou como uma lição de piedade filial, além de sugerir as relações nativas entre família, ancestrais e comida. Como uma celebração oficial combinando todos esses elementos, o Urabon foi aparentemente praticado pela primeira vez durante o 14º ano do reinado da imperatriz Suiko, 606 d.C. Em 733, o festival tornou-se um feriado budista tradicional e cortês no Japão. No entanto, Yanagita apontou que suas origens pré-budistas são sugeridas pelo fato de que Bon é um termo anterior para um prato para oferendas aos ancestrais. Ele sentiu que os teólogos budistas posteriores e as próprias pessoas racionalizaram os dois sistemas em um. Embora a derivação do termo Bon permaneça sem solução entre os estudiosos, é intrigante notar que a religião pré-budista, no Tibete, era chamada de Bon, sugerindo, se o termo não é uma coincidência selvagem, uma origem antiga e generalizada para alguns desses conceitos. Kono Ensuke, folclorista japonês, dá vários exemplos de lendas contemporâneas que ilustram esses valores e usam esses motivos. Seu conteúdo, humor e lógica são muito semelhantes às lendas um pouco mais antigas em nossa coleção e testemunham eloquentemente a continuidade das histórias tradicionais até os dias atuais. É uma lenda muito conhecida. Um motorista de táxis de Tóquio pega uma jovem na frente de um hospital tarde da noite. Ela pede para ser levada até Hamacho e, quando ele pergunta mais sobre o endereço, ela dá instruções detalhadas. Quando o motorista se aproxima do bairro indicado, porém, ele olha no espelho e percebe que ela não está mais lá. Ele imagina que talvez ela tenha adormecido ou adoecido e caído do banco. Então para, em um sinal de trânsito, e se vira para descobrir que ela desapareceu. Ele apalpa o assento e sente que ele está terrivelmente frio, um sinal de que um fantasma esteve ali. O semáforo muda, e os outros motoristas atrás dele começam a buzinar. Então, o motorista segue em frente. Logo, ele ouve a voz dela novamente, e ela agora pede para ser levada para Aoyama. Mais tarde, ela pede para ser levada de volta a Hamacho, e quando ele chega ao endereço desejado, sente o cheiro de incenso de um funeral. Mas ela não faz mais nenhum som ou aparição. O motorista interrompe as pessoas que estão saindo de casa e descreve o que aconteceu com ele. Então, os moradores explicam que uma jovem de sua família morreu no dia anterior naquele hospital e que eles acabaram de terminar a primeira parte de seu funeral. A família paga o motorista de táxi pelo incômodo, mas ele ainda está intrigado, pois se pergunta por que a jovem queria ir para Aoyama. No que concluem que ela tinha um amante naquele bairro e sentiu necessidade de visitá-lo e despedir-se. Kono observa que o incidente supostamente aconteceu em 1950 e foi relatado no Yomiuri Shimbun por um escritor chamado Ishihara Shintaro, cujo amigo havia andado no táxi e ouviu a história diretamente do motorista. O folclorista imediatamente reconhece essa narrativa como um exemplo clássico da lenda do carona que desaparece, escrita por Jan Harold Brunvand, e observa a atribuição da história a um amigo de um amigo, um método de descrição tão comum em lendas. Mas tais observações não diminuíram o impacto dessa lenda sobre o público japonês, que houve nela uma série de motivos tão comuns que soam verdadeiros aos valores e expectativas culturais. Na verdade, quando perguntamos a taxistas de Tóquio se eles transportaram algum passageiro fantasmagórico, não é incomum responderem com alívio que não,
mas que ouviram de vários colegas sobre suas aventuras perturbadoras com passageiros desaparecidos. Se você está realmente interessado em fantasmas, eles oferecem. Há um templo perto daqui que está absolutamente cheio deles. Alguns podem levar o turista eventualmente a Senjoa, que de fato possui uma coleção de cerca de 50 retratos de fantasmas que podem ser vistos pelo público apenas em agosto, a temporada de Obon. Outras lendas contemporâneas mencionadas por Kono incluem um carro fantasma que circula sem um motorista visível, fantasmas vistos em aviões, fantasmas de pessoas mortas acidentalmente aparecendo em cruzamentos ferroviários nos anos logo após os trens entrarem em serviço, histórias sobre casas assombradas, relatos de mortos, especialmente soldados durante a guerra, aparecendo para suas famílias para se despedir. Fantasmas resolvendo mistérios para a polícia, indicando a localização de uma sepultura escondida, por exemplo. Crianças avistando fantasmas que não podem ser vistos por adultos, e experiências corporais descritas como sonhos e presságios. De acordo com uma história, ostensivamente relatada nos jornais da época, um trem expresso Shinjuku-Enoshima, uma das linhas ferroviárias de propriedade privada, atingiu e matou duas irmãs em um cruzamento ferroviário em 1940. 12 anos depois, uma terceira irmã foi morta no mesmo local. Depois dessa época, em 1952, os fantasmas das três irmãs apareceram regularmente para o engenheiro em noites particularmente escuras. A família exigiu que mais dispositivos de segurança fossem erguidos e também pediu à empresa que colocasse um memorial adequado no local. Desde que essas medidas foram realizadas, em 1961, não foram relatados mais avistamentos. Na década de 1950, uma aeromoça recém-formada e graduada, chamada Morita, estava em sua primeira viagem de Tóquio a Hong Kong. Ao terminar seu trabalho, ela sentiu que alguém havia chamado seu nome e começou a experimentar uma sensação estranha. Ela olhou pela janela do avião e viu o rosto de uma mulher pálida do lado de fora. Então ela ouviu a mulher chamá-la. A mulher vestia um kimono, tinha cabelos na altura dos ombros e parecia encharcada. Morita pensou a princípio ter visto seu próprio rosto refletido, mas depois reconheceu que pertencia a uma ex-colega, Takagawa Tomoko, que havia sido assassinada em Tóquio. Ela estava planejando estar neste mesmo voo. Mais tarde, no aeroporto de Hong Kong, quando os passageiros desembarcaram, uma mulher europeia aproximou-se de Morita e perguntou-lhe onde estava a outra aeromoça, a que havia saído do compartimento de aeromoças durante o voo para ajudá-la com alguma coisa. Mas Morita era a única aeromoça a bordo. Kono observa que lendas como essas estão sendo contadas no Japão por pessoas de todas as idades e em todas as esferas da vida. Poetas e pessoas proeminentes, bem como profissionais, trabalhadores e camponeses. Yanagita concluiria, com certeza, que os japoneses trouxeram suas tradições para o presente. De qualquer forma, as lendas antigas, da era Meiji, do pós-guerra ou contemporâneas, nos dão textos reais com os quais podemos lidar e responder. Mais problemáticos para os não-japoneses são os muitos costumes no Japão contemporâneo que são importantes para os japoneses porque não são praticados. Tabus, que são observados evitando-se completamente ações perigosas. Como o estranho nunca ou raramente vê essas ações, elas tendem a permanecer não classificadas, não articuladas, invisíveis. Assim, é que mesmo o visitante que presta atenção aos sinais culturais que pode ver e decodificar, pode permanecer inconsciente de que sua cama foi colocada de modo que sua cabeça não esteja voltada para o norte. Ele raramente, ou nunca, verá pauzinhos de pé em uma tigela de arroz,
e muito provavelmente nunca verá pessoas passando comida de um par de pauzinhos para outro. Ele pode nunca notar que seu sushi tem 3, 5 ou 7 cores diferentes no meio, mas nunca 4. Se ele notar, provavelmente o atribuirá à preferência japonesa por números ímpares nos desenhos. Ele praticamente nunca verá essas coisas, a menos que uma criança, ou ele próprio, cometa um erro e seja rapidamente corrigido, ou a menos que seja convidado para um funeral e de repente veja tudo isso em ação, junto com os outros. Esses assuntos são extremamente importantes, pois, ao contrário de lendas ou rituais abertos, eles formam a matriz silenciosa e compreendida das suposições cotidianas. Esta é uma informação que qualquer visitante precisa desesperadamente saber, mas raramente ouvirá. Mais importante, essas crenças fundamentam os gestos que vemos nas lendas e nas gravuras, peças de teatro, filmes e literatura. Se as lendas são a literatura dos valores culturais, então esses costumes são a dança da cultura. E a linguagem em que ambos são expressos carrega uma tremenda carga simbólica. No típico funeral budista, o cadáver normalmente jaz com a cabeça para o norte, sobre o Kita-makura, travesseiro do norte, posição considerada, portanto, extremamente azarada para os vivos. Perto, no altar, está uma tigela com 1 ou 2 pauzinhos, ippon-bashi, de pé no arroz. Em épocas anteriores, isso provavelmente era um sinal para o falecido de que ele ou ela estava comendo a comida do outro lado, Yomotsu Hegi, e não fazia mais parte do círculo de pessoas vivas. O arroz é muitas vezes chamado de makura meshi, arroz de travesseiro, por causa de sua posição ao lado do travesseiro do falecido, pronto para ser usado como almoço a caminho do anoio. O método real de cozinhar e preparar o arroz varia, é claro, de acordo com a região. O costumeiro ippon-bashi é um sinal de que a comida não deve ser compartilhada com os vivos. No Kojiki, a iniciação na sociedade era muitas vezes significada pelo compartilhamento dos mesmos utensílios. Como se quer evitar a sociedade dos mortos, vários meios visuais e simbólicos são empregados para aguçar a distinção entre utensílios e alimentos usados pelos vivos e pelos mortos, mesmo quando o ritual aprofunda as relações entre os dois. Enquanto o espírito do falecido é servido dessa forma simbólica, os vivos na cerimônia fúnebre são alimentados com itens diferentes, mas igualmente significativos, na maioria das vezes na forma de sushi, com 4 ingredientes coloridos no centro. O fonema para 4, shi, também significa morte, e tal comida é considerada apropriada apenas para um funeral. Quando o corpo é preparado para o funeral, ele é banhado com água reversa, sakasa miso, onde a água quente é adicionada à fria, em contraste com a maneira normal de preparar um banho para os vivos, onde a água quente é resfriada, se desejado, pela adição da fria. O corpo é então vestido com um kimono que é dobrado ao contrário da moda normal, ou seja, hidarimai, da direita sobre a esquerda, como as camisas das mulheres são abotoadas nas culturas ocidentais. Desnecessário dizer que esses procedimentos são considerados inadequados para pessoas vivas porque, por si só, sugerem a preparação para um funeral. A maioria dos japoneses evita usar sapatos ou zori dentro de uma casa por causa do tatame no chão. É claro que, em termos práticos, é mais limpo para a casa e mais gentil com as esteiras de palha trançada. Mas este costume também tem a ver com funerais, onde apenas o cadáver usa sapatos ou sandálias, juntamente com os carregadores que carregam o caixão para fora de casa no final da cerimônia.
Aspectos numéricos da oferta de presentes também são afetados. Normalmente evita-se dar coisas em números pares, mas, além disso, nunca se oferece a ninguém apenas uma xícara de chá para beber, uma tigela de arroz para comer ou uma única flor, pois essas práticas estão associadas com funerais e podem não fazer parte do comportamento diário. Essas evitações sugerem o sentido da magia simpática. Uma ação, por mais simbólica que seja, pode realmente trazer a realidade que representa. Assim, usar roupas, alimentos ou utensílios de maneira reservada para funerais pode, na verdade, precipitar um funeral. Pessoas que agem de forma inadequada assim dramatizam seus próprios presságios de morte. Em todos os aspectos, supõe-se que o comportamento dos vivos seja claramente distinto dos mortos. Ações claramente são poderosas, mas o mesmo vale para palavras e frases. Não se serve ao trem 3 fatias de nada, porque mikiri, 3 fatias, também significa cortar o corpo. Nunca se deve escrever 3 páginas de nada, ou 4 páginas, shimai, que também significa fim último. Partir em uma viagem no 7º dia, Nanoka Tabidachi, é azar, pois sugere a observância do funeral do 7º dia. Como as palavras para 4 e 9, shi, ku, também são homófonas para a morte, shi, e tortura, agonia, sofrimento, ku, as pessoas em muitas partes do Japão evitam pronunciar os fonemas desses números em contextos onde o significado parece ambíguo. É importante lembrar que essas ambiguidades existem na conversa e não na escrita, porque os caracteres dessas palavras são de fato bem diferentes. Assim, a palavra para pente, kushi, quando escrita, não contém os caracteres de morte e sofrimento, mas, quando falada, seu som desencadeia associações culturais complicadas que não fazem parte do significado literal. As associações em torno do pente, kushi, são numerosas e ricas, e são ilustradas em várias lendas. Os pentes parecem assumir a personalidade ou o espírito de seus donos, e, portanto, sua aparência em relação a um fantasma é mais do que uma questão de moda ou decoração. Além disso, em combinação com ideias profundamente arraigadas sobre a importância do cabelo e do penteado, o pente sugere imagens que não podem ser facilmente compreendidas por estrangeiros. Considere: kami, usado em referência ao cabelo da cabeça, mais completamente kami no ke, cabelo superior, ecoa a palavra kami, deus local, porque também é superior. Kushi, pente, soa como o termo mais antigo para cabelo, ogushi ou migushi. Os prefixos funcionam como honoríficos. Ku e shi, como observado, referem-se ao aliado homofônico, à morte e à agonia. Junte tudo isso oralmente, ou visualmente em uma imagem de um fantasma, por exemplo. E o resultado é um conjunto reverberante de implicações mais do que adequadas para infundir uma narrativa com uma carga emocionalmente carregada de significado cultural. Outras associações com números estão mais no costume do que na homofonia, mas ainda existem no fato de que governam o comportamento cotidiano. Por exemplo, na província de Nagasaki, é considerado um tabu que 2 pessoas limpem a casa ao mesmo tempo. Em Oita, 2 pessoas não devem colocar coisas no mesmo recipiente ao mesmo tempo. Em muitas partes do Japão, é considerado tabu que ambos os pais coloquem sapatos na mesma criança simultaneamente. Em Hokkaido, 2 pessoas não devem varrer a mesma sala juntas. Em várias áreas, 2 pessoas não devem lavar os pés juntas na mesma banheira.
As origens de tais tabus não são claras, mas como eles são reminiscentes de práticas funerárias, por exemplo, geralmente duas pessoas removem os ossos após uma cremação e os colocam em um recipiente, podemos deduzir que a evasão se baseia, como nos casos mencionados anteriormente, sobre o sentimento de que a linguagem e as ações relacionadas aos mortos devem ser estritamente separadas da atividade cotidiana de viver. Isso não quer dizer que todo japonês hoje evita essas expressões e ações por causa de um medo imediato da morte, pois muitos desses tabus se tornaram tão comuns que funcionam principalmente como indicações de comportamento educado. Assim como muitos ocidentais dizem saúde depois que alguém espirra, sem necessariamente acreditar que a alma do espirro corre o risco de ser arrebatada pelo diabo. No entanto, a maioria dos japoneses pode explicar por que tais costumes são mantidos, e as crianças que começam a trocar comida de um conjunto de pauzinhos para outro serão rapidamente repreendidas com o comentário de que tal comportamento só ocorre nas cremações. Da mesma forma, porque os pauzinhos pós-cremação para passar fragmentos de ossos são intencionalmente incompatíveis, por exemplo, um de madeira, um de bambu, usar dois tipos diferentes de hashi para comer é abominável, e os pais imediatamente corrigirão uma criança que escolheu inadvertidamente um par inigualável. Os pais podem não ser capazes de explicar por que as crianças que cortam as unhas depois de escurecer estão destinadas a não chegar a tempo ao leito de morte dos mesmos. Mas a sobrevivência do ditado certamente indica que a obrigação filial de estar naquele leito de morte continua sendo enfatizada. Não seguir o conselho dessa máxima sugere que os filhos não se importam com os pais. Se esses padrões de evitação são mantidos hoje por algumas pessoas por questão de polidez, ou se eles ainda carregam uma carga pesada de significado, é provavelmente impossível de avaliar com precisão, pois, na realidade, há uma grande variedade de envolvimento pessoal com esses códigos culturais. No entanto, sua persistência, juntamente com o uso consistente de imagens de fantasmas e morte nas lendas, literatura e filmes contemporâneos, indica uma riqueza cultural que, se apreciada, pode nos tornar mais conscientes da identidade do povo japonês. Por um lado, pode ser uma surpresa para o leitor ocidental trazido a esses relatos estereotipados sombrios de ataques harakiri e kamikaze na Segunda Guerra Mundial, que na cultura japonesa há uma ênfase na gravidade da morte e as responsabilidades relacionadas com ela, acompanhado por uma evitação extremamente delicada de ações e palavras que sugerem a morte. Não lemos em alguns lugares que a vida é barata na Ásia, que o indivíduo conta pouco e que o suicídio é uma expressão comum do desprezo asiático pela existência humana? Joseph Campbell, escrevendo em As Máscaras de Deus, Mitologia Oriental, afirma que a consideração pela vida, por um lado, e a desconsideração pela morte, por outro, fornecem um divisor de águas cultural que distingue o mito e a cultura ocidentais dos orientais. Em sua opinião, a aparente falta de preocupação profunda com a morte de indivíduos no Oriente, refletida em parte pelo sati na Índia, e uma alta taxa de suicídio no Japão, cresce naturalmente a partir de religiões que retratam um indivíduo como relativamente sem importância, em comparação com questões maiores de natureza e moralidade. As religiões ocidentais, ao contrário, concentram-se mais no indivíduo, vigiando de perto as realizações pessoais e os pecados, e assim encorajam a ideia de que a vida de cada pessoa é sagrada e digna de manutenção. Como muitas das generalizações de Campbell, esta parece bastante razoável até encontrarmos a evidência mista oferecida pela vida e expressão cotidianas. Pois, ao contrário dos mitos da elite, que dramatizam as preocupações dos líderes religiosos, muitas vezes expressos em termos comoventes, mas monolíticos,
Os textos e detalhes da vida cotidiana exibem o pulso do que as pessoas estão realmente sentindo. E esses textos, qualquer que seja a forma que assumam, são melhor decodificados de acordo com seus contextos e não por comparações superficiais com tópicos aparentemente semelhantes ou diversos feitas por observadores. Por exemplo, é possível argumentar que o sati na Índia, longe de ser uma prática bárbara exercida por uma cultura que considerava a vida barata, foi uma ação sacrificial que dramatizou exatamente o contrário, que a vida é a coisa mais preciosa que se pode dar. Como outro exemplo, agora reconhecemos que o suicídio é provavelmente tão comum nos Estados Unidos quanto no Japão. Alguns sugeriram que a taxa do norte da Europa é ainda maior. Isso nos levará, então, a argumentar que o Ocidente agora presta menos atenção ao indivíduo do que antes. Lendas, literatura e filmes japoneses indicam que a vida pode ser vista como tão especial que um assassinato pode ser ainda mais abominável, mais pungente e mais cheio de culpa do que jamais poderia ser no Ocidente. Em um suicídio japonês, longe de ser uma expressão de inutilidade ou desespero sombrio, embora possa ser isso também, pode ser visto como mais corajoso, mais irônico ou mais agressivo do que seria para um ocidental. Campbell estava correto em sua insistência de que as atitudes em relação à morte são centradas na cultura, mas talvez seu viés ocidental o tenha ajudado a ignorar a complexidade e a delicadeza do significado em situações em que semelhanças ou contrastes superficiais podem implicar suposições e significados massivamente diferentes. Os japoneses estão cercados por imagens de morte e tabus, percebidos profunda ou superficialmente, em praticamente todos os níveis da vida cotidiana. Se trata de quando os vivos abandonam os mortos, é o mundo ocidental que parece bastante disposto a fazer o funeral e seguir com a vida, reduzindo assim, de certa forma, a importância do falecido. Um único funeral é realizado, ou talvez no caso de alguns católicos uma série de missas, assinadas pela família, mas realizadas por procuração, sem a necessidade da presença da família. Um aviso é colocado no papel e, em seguida, os parentes continuam com suas vidas e que os mortos descansem em paz. Os japoneses, em comparação, não desistem. Seu ritual, seu comportamento, suas lendas, seus tabus, os lembram constantemente daquelas obrigações mútuas, duradouras com a família, o clã e a nação. E seus mortos não descansam. Estão ocupados ajudando a família. Ruth Benedict e outros comentaram amplamente sobre esses assuntos, mas mesmo os principais estudiosos tendem a se referir a documentos históricos e fontes formais para seus exemplos. E sua discussão tem sido principalmente na linguagem da história intelectual e da filosofia, e não nos gêneros expressivos da tradição oral cotidiana. Essa dimensão mais difundida e comum é poderosa porque envolve as emoções, lealdades, paixões, experiências e culpa das pessoas melhor do que reflete suas filosofias conscientes. Um fato que os cineastas modernos entenderam mais rapidamente do que outros. Filmes como Ikiteiru Koheiji, de Nagakawa Nobuo, Onibaba e Kuroneko, de Shindo Kaneto, Yotsuya Kaidan, de Kinoshita Keisuke, Oiwa no Borei, de Mori Kazuo, Kwaidan, de Kobayashi Masaki, Yugetsu Monogatari, de Mizoguchi Kenji, não apenas testemunham o fato de que a morte e os fantasmas ainda são viáveis assuntos em filmes populares japoneses, mas como esses filmes são reconhecidos como alguns dos melhores da arte dos cineastas japoneses. Eles indicam a profundidade da possibilidade criativa disponível para artistas sérios, que se valem das riquezas de sua cultura.
O poder evocativo para repousar, como nas lendas transmitidas oralmente, na ambiguidade dos mundos entrelaçados. Há pouca ou nenhuma demarcação entre os mundos dos vivos e dos mortos. As obrigações familiares não cessam com a morte. Os vivos podem encontrar fantasmas a qualquer momento e as pessoas podem ter visões que só mais tarde entendem como tendo um significado. Os campos da ilusão e da realidade sobrepõem e interagem, e podem de fato não ser distinguíveis. E isso permite o tipo de ambiguidade e simultaneidade que pode prosperar na ansiedade e na culpa, que pode produzir deliciosas ironias e que pode criar a mais impressionante das tragédias. Além disso, nas ações de um fantasma raivoso, sentimentos de culpa, egoísmo, ciúme e traição podem ser representados em cenas metafóricas que seriam reprimidas na vida cotidiana. Ou seja, as emoções humanas que de fato existem e animam grande parte da cultura podem ser dramatizadas e percebidas indiretamente por meio de um personagem fantasma, que representa em forma física a emoção abstrata e possivelmente embaraçosa, que normalmente seria muito volátil para expressar em interação pessoal. As culpas, ansiedades e dívidas reprimidas, junto com suas expressões emocionais de raiva e frustração, também podem ser liberadas no riso. Um excelente exemplo é o filme Ozoshiki, O Funeral, de 1964, dirigido por Itami Juzo, no qual as obrigações opressivas de um funeral são retratadas de forma tão abrangente e ridícula que o público japonês costuma cair na gargalhada. Assim como as peças Kabuki e No, as narrativas das lendas dramatizam de maneira muito intensa um momento estressante em que o desejo individual é justaposto à demanda social ou cultural. As paixões de um indivíduo, em particular, um forte desejo de ver um ente querido, de ser bonito, para conseguir terra, viajar para algum lugar, pescar muitos peixes, são jogados contra a necessidade cultural de harmonia, ritual, ordem, cooperação e conformidade. Nas lendas japonesas, geralmente é o valor comunitário que triunfa no final. Um fantasma é pacificado e a aldeia pode descansar. Uma criança é ritualizada na comunidade e se torna um monge que atende às necessidades religiosas da região. Irmãs mortas por um trem são homenageadas e seus fantasmas não assombram mais o engenheiro. Em contrapartida, quando a ordem adequada não é alcançada, a área e todos os que nela vivem ou passam por ela ficam sujeitos às angústias do problema não resolvido. Por assim dizer, são assombrados por negócios inacabados. Ouvir barulhos estranhos nas montanhas, ver chamas no cemitério, sentir fome em lugares remotos, ver o rosto triste de uma criança nas vigas das casas ou as cabeças de pescadores afogados flutuando nas águas. Seria difícil imaginar um sistema mais eficaz de lembrar as pessoas de suas dívidas e obrigações não resolvidas, e, portanto, da necessidade de manter dramaticamente vivos os fundamentos emocionais de uma cultura por meio de experiências narrativas recorrentes. As lendas japonesas são poderosas e duradouras porque são uma articulação concreta de valores abstratos, importantes e profundos. Como a poesia, tornam palpáveis os sentimentos e as ideias.